Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Na Atitude. E como vocês já sabem, aqui a gente convida pessoas que têm uma história de vida linda, que inspiram a gente, que são fodas. Atualmente a gente está convidando todas as manicures e hoje é um dia diferente, é um dia super especial porque a gente tem no nosso podcast o nosso primeiro convidado manicuro. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês de como que é a história dele, tá? Ele nasceu no interior da Alagoas, numa cidade chamada São Sebastião. Hoje ele mora em Santos e ele veio de Santos aqui para Sorocaba para contar um pouquinho da história dele. Ele só tem 26 anos, eu achei que fosse menos, mas são 26 anos, muito bem vividos. Ele trabalhou muitos anos na roça, no interior de Alagoas. Ele é um instrutor e um profissional maravilhoso. E hoje ele tem a agenda fechada. Gente, a gente tem aqui com a Nath hoje o Willam Sena, mais conhecido como Will Manicuro. Will, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui na Nath. Primeiro eu queria falar que o Will ele veio sem cobrar absolutamente nada. Ele veio com o coração aberto para contar para vocês um pouquinho da história dele. É a primeira vez dele aqui no nosso podcast. Então a gente tem muita coisa para perguntar para você, porque é o nosso primeiro manicuro aqui com a gente. Mais uma vez, Will, muito obrigada por aceitar o convite. Eu quem agradeço. Inclusive, eu tô tremendo de nervoso. Não fique. Porque, tá de frente a frente com a dona da Nath é um privilégio pra poucos, tá? Então, quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou de qualquer jeito, porque é um prazer imenso estar na frente dessa mulher, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, por me conceder, né, essa honra. E também as minhas, né, amigas manicures que me acompanham, que me seguem, que gostam do meu trabalho e fizeram esse pedido a você, como gente, você me falou antes. É até bom comentar isso, tá? Primeiro que a gente sempre recebia muitas mensagens de por que só vai manicure mulher? Cadê os homens? Cadê os manicúrios? E toda vez que a gente falava, mas quem que vocês querem assistir aqui de manicure? O nome mais comentado foi o do Will. Então, assim, pra gente é uma honra ter você aqui. A gente quer ouvir a sua história, saber como você começou. Aproveitando, Will, a gente quer saber como você começou na profissão. Comecinho do comecinho. Então, Nath, eu comecei vendo a minha irmã fazendo unhas, né? Ela é manicure, morava lá junto comigo no interior de Alagoas. E ela fazia todo aquele trabalho de cutícula, esmaltação, decoração. E o que mais me chamou a atenção foi a decoração. Porque quando eu era pequeno, criança, eu gostava muito de desenhar no papel. Né, eu desenhava, fazia aqueles... Já tinha uma habilidade. Aqueles desenhos, transformava deles bem pequenininhos a desenhos enormes, em cartolinas e tal. Então, começou a chamar a minha atenção o fato dela decorar, sabe? Uhum. Daí, eu comecei, né, me imaginar eu fazendo os meus desenhos nas unhas de clientes. Você tinha quantos anos, Will? Eu tinha na faixa de uns 14 anos. Novinho, na época. Cara. E o que eu fazia? Ela terminava, né, de fazer a unha da cliente, aí às vezes a cliente levava a filha, né, lá pro espaço, até mesmo eu pegava as minhas primas menores, eu comecei com crianças mesmo. Fazendo as crianças. Isso, e unhas de crianças são muito pequenas, né? Imagina a dificuldade de fazer desenho em unha de criança. E eu pegava restos de esmalte que acabava da minha irmã, ela fazia com tinta, tecido, sabe? E eu comecei fazendo florzinha, solzinho, borboleta, um monte de coisa, porque lá o pessoal gostava muito de decoração. E daí eu fui, né, indo na profissão ali, né, meio acanhado por conta do preconceito até. Mas eu fazia pro hobby, não cobrava nada. Nada, eu jamais imaginaria que eu iria, né, mas era pela arte, sabe? Eu gostava de ver aquela unha pintada e decorada. Daí, depois de um tempo, eu fui crescendo nisso. Só lixava, pintava e esmaltava. Só que chegou um momento que a minha irmã manicure, ela teve que viajar pra cá, pra São Paulo. Tá. E lá ela ia ter que deixar as clientes dela na mão, né? E ela falou bem assim, e agora? Quem é que vai atender esse povo todo e tal? Daí eu falei, aí ela começou meio que falar pra minha prima ir aprendendo, sabe? O nome dela é Alice, minha prima. Só que a minha prima, ela não tinha amor, ela não gostava. Ela iria fazer mesmo porque era um dinheirinho que entra pra ela, mas ela não gostava. Aí a minha mãe chegou um dia, sentou comigo e falou bem assim, você vai ter que aprender. Sua mãe? Ela falou assim, você vai ter que aprender a tirar cutícula, porque você sabe cortar, lixar, esmaltar e o pior, decorar. O trabalho, o pior você sabe fazer. Então você vai aprender, né? A tirar cutícula. Só que o que acontece?
eu falei bem assim, eu não vou fazer isso. Falar pra ela, eu não vou fazer isso. Por que, Will? Por conta do preconceito. Entendi. Eu tinha um preconceito, né? Lá, o lugar é muito pequeno. Interior. E eu tinha muito medo que as pessoas iriam falar o meu respeito, sabe? E eu não tinha uma maturidade, né, pra entender ainda isso, sabe? Então eu comecei a falar bem assim, mãe, eu não vou fazer e não vou fazer. Ela falou, não, você vai ter que aprender, você vai ter que tirar a cutícula, nem que seja minha. Aí eu falei, tá. Aí ela falou, aí quando foi um dia, a gente sentou assim em casa, aí ela falou, bora, você vai aprender. Só que antes disso, um dia antes, eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã, que ela já tava aqui em São Paulo, aí ela falou assim, olha, ela começou a me dar instruções por telefone, que na época não tinha nem chamada de vídeo, tinha o negócio lá do computador... Webcam, mas só quem tinha muita condição. Eu não tinha nem condição de ter um notebook, um computador na época. A internet lá era diferente, né? Muito. A gente tinha que subir em cima de uma árvore, no poste, sabe? Pra poder pegar o sinal e acessar a internet. Muito ruim. E por telefone mesmo, ela falou assim, olha, você vai com o biquinho do alicate, vai devagarzinho, não se desespere, com calma. Gente. Só que como eu tava com esse negócio de não querer mesmo, eu fui por birra mesmo. Eu comecei a tirar a cutícula da minha mãe, eu fiz vários bifes na unha dela, justamente pra ela aprender assim, não é pra ele, sabe? Não vai conseguir. Aí foi muito sangue que eu tirei da minha mãe. Muito. Nos 10 dedos eu fiz bife. Nos 10 dedos Imagina. dela. Aí terminei, ela falou bem assim, nossa, realmente fez muito bife. Eu não falei pra senhora, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, não é pra mim. Ela falou, não, mas a sua irmã começou assim, ela era persistente até hoje, né? Ela falou, não, tu vai aprender. Aí eu falei, ai mãe, a senhora não já viu que eu não quero fazer, eu não vou fazer. Falou, não, tu vai aprender, não tem jeito, você vai aprender. Aí tá, aí ela foi minha cobaia, foi fazendo 1, 2, 3, aí fui melhorando até chegar a um certo ponto que, tipo, eu não fazia mais bife. Fazia uma cutícula razoável, mas... Não tirava bife. Não tirava bife. Daí, vai passando pra família, né? Ela foi passando pra minha tia, pra minha avó, pra minhas primas. Aí chegou um momento que todo mundo queria fazer unha comigo. Só que eu criei um acordo com elas por conta do preconceito. Eu falava bem assim, ó, eu vou fazer... Você não conta pra ninguém. Eu vou fazer, não vou cobrar nada. Caramba! Só que vocês não vão contar pra ninguém que é eu que faço esse trabalho. Quem perguntar, vocês falam que foi a minha prima, porque a minha irmã tava ensinando pra ela, né, pra atender o pessoal. Aí elas falaram bem assim, tá bom, eu não vou falar que é você. Até um certo dia, que eu tinha uma prima minha, que ela trabalhava lá pra uma moça lá, uma professora, e essa minha prima, a Alessandra, ela fazia trabalhos domésticos pra essa moça. E um certo dia, eu fiz o pé dela, mó lindo, uma francesinha. Lá o pessoal gosta de decorar até no pé, né? Então eu fiz a francesinha mó linda. E ela foi lá trabalhar. Daí a moça olhou pro pé dela e falou assim, nossa, que unha linda. Quem fez? Já foi logo, né? Quem fez? Aí ela falou... Aí ela lembrou, né? Do acordo que eu fiz pra ela. Ela falou, foi a Alice, né? Aí ela falou assim, nossa, eu vou chamar ela pra fazer minha unha. Aí tá. Mas a Alice fazia unha ou não fazia? Tava fazendo, mas como eu te falei, ela não gostava de fazer, né? É uma coisa que era só pra entrar um dinheirinho ali pra ela extra. Daí, eu comecei... Aí ela foi, né? Falou isso pra ela, chamou a menina pra fazer a unha. Daí, coitada, quando foi no outro dia que a minha prima Alessandra foi lá trabalhar, ela começou a olhar pro pé dela. E pro dela. Começou a comparar. Aí ela olhou assim, aí começou, tipo, olhar os detalhes, aí falou bem assim... Não foi a mesma pessoa. Não tá igual. Tem algo diferente nesse pé. Aí ela falou, como assim? Ela falou, não tá igual, olha isso, a pintura, a decoração. Não tá igual. Tá faltando algo. Aí ela falou, meu Deus, e agora? Colocou, tipo, jogou ela na parede, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te contar, mas é um segredo. Se ele souber... Foi da sua boca, porque eu não contei pra ninguém. Aí ela chegou pra essa moça, né, a qual ela trabalhava, e falou, ó, quem fez, na verdade, a minha unha foi o Will, só que ele não quer que ninguém saiba. Então, ele faz, mas é no sigilo, ninguém sabe que ele faz. Gente, isso é inédito, eu nunca ouvi.
Aí ela falou pra ela bem assim, olha, fala pra ele, parar com isso, tirar isso, isso da cabeça dele, que é super normal, o que importa é o trabalho lindíssimo que ele faz, e outra, ele não tá roubando, ele não tá matando, fala pra ele investir nisso, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Aí ela veio e contou isso pra mim, né, eu falei, qual foi a coisa que eu fiz pra você? Aí ela falou bem assim, mas eu não tive outra saída. Eu falei, inventasse alguma coisa, mas eu não queria que você falasse, eu não vou fazer mais a sua unha. Mentira. Aí ela falou bem assim, nossa, sério. Eu falei, não vou te atender mais. Eu falei pra você que não era pra contar. Só depois de um tempo que eu tirei aquilo do coração, que eu era muito rancoroso na época, aí eu voltei a fazer a unha dela. Adorei. Mas eu fiquei mó chateado, mó bolado, sabe? Aí tá. Aí meio que, tipo, aí veio essa mensagem que ela passou, né, pra mim, e eu comecei a pensar muito sobre isso. E lá os meus pais falavam bem assim, olha, você... tinha 2 caminhos a seguir. Ou 3, na verdade. Ou você vai ter que estudar, ou você vai ter que trabalhar com isso, com unhas, que eu percebo que você tem jeito pra isso. Ou então você vai pro corte da cana, porque lá era o único trabalho fácil que tinha pros homens, né? Que era trabalhar na parte de usinas elétricas e tudo. E era no corte da cana, trabalho pesado, sol quente. Aí eu comecei a pensar assim, sabe? Aí eu falei, não, eu vou estudar. Eu já estava no último ano já do ensino médio. Falei, não, vou estudar. Eu comecei a fazer vestibular. Inclusive, eu fui aprovado em 2 pelo Enem, né? Eu ganhei 2 bolsas de estudos, né? Às vezes as pessoas chegam para falar para mim, mas você faz isso porque você não tinha outra coisa para fazer. Boa. Gente, eu tive oportunidade. Eu tive 2 bolsas de estudos e não fiz porque eu não quis. O meu prazer hoje, não me arrependo de nada, é estar nesse trabalho que eu tanto amo e gosto muito de fazer. Que legal. Então, eu tenho muito orgulho do que eu sou hoje, mas toda essa história, né, voltando ao que eu estava falando, se entrela justamente em toda essa relação que eu tive, sabe? Referente à minha família, ao preconceito. Daí, quando ela me falou isso, que eu comecei a pensar, eu falei assim, eu vou ter que estudar, né? Porque eu não quero fazer isso. E seja o que Deus quiser. Aí consegui a bolsa de estudo, como eu falei pra você. Só que os meus tios, né? Falavam muito da Baixada Santista. A minha prima também falava muito de São Paulo. Eu falava, quero conhecer esse lugar que eles falam tão bem, né? Daí... o meu tio ofereceu a casa dele, como também a minha prima, e falaram bem assim, meu tio Ailton. Ele falou, olha, vem pra cá, você conhece, se você gostar, você fica, se você não gostar, tu vai embora. Você veio na cara e na coragem, Will? Vim na cara e na coragem. Caraca, quantos anos você tinha? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos. Eu cheguei em 2017. Você veio do interior da Alagoas pra Santos. Pra Santos. Aí chegou e como foi? Conta isso. Só que antes, Nath, voltando à história, como eu não queria, né, fazer a faculdade, antes disso, eu acabei, né, entrando na questão porque os meus pais me enquadraram mesmo, eles sentaram comigo e falaram assim, é isso que você vai ter que fazer, ou então você vai ter pro corte da cana, porque meu pai falava bem assim pra mim, depois de 18 anos eu não vou criar marmanjo, ele falava bem assim, as minhas irmãs podiam ficar ele com o resto da vida. Mas você não. Porque ele falava, você e sua irmã, vocês vão ter que se virar. Só que eu não esperei nem os meus 18 anos. Nos meus 17 anos, eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, entendeu? Eles só se preocupavam com a comida dentro de casa, mas roupa, calçado, tênis, eu mesmo me mantia. Daí, eu comecei a trabalhar com isso, com unhas, né? Depois de um certo tempo, porque de tanta insistência delas, chegou um momento que eu sentei assim no meu quarto, eu ia dormir, eu ficava na cabeceira da cama pensando, eu falava, de fato, né, eu não tô roubando, não tô matando, é um trabalho digno, por que não trabalhar com isso? Aí eu lembro que foi num Réveillon, mas eu não lembro se foi no Réveillon de 2014 ou foi de 2015. Nós estávamos assim reunidos, eu e os meus amigos e minhas primas até. Aí eu falei pra elas, inclusive as que eu fazia, né, a unha no sigilo. Eu falava, a partir de amanhã vocês podem falar pra todo mundo que eu vou atender pro público geral. Todas as clientes da minha prima, da minha irmã começou a vir pra mim. Vinha gente de Maceió, de Aracaju, que eram lugares mais próximos, né, mais distantes até, capital, né, eu morava bem no interior. E eu comecei a atender esse pessoal, fazer minha clientela.
E, bombava, Lotava, era atração. Aí comecei a divulgar meu trabalho no Facebook, que chamava muita atenção por ser um homem, sabe? Recebi vários comentários no início, tipo, mais homem fazendo isso. E lá, principalmente, porque lá tem muita questão do machismo. Me desculpem falar, mas tem muito lá, muito machismo. E era uma das coisas que dificultava, né, eu nessa profissão. Daí eu fui trabalhando o meu psicológico, né, óbvio, e eu percebi que aquilo era pra mim, né, eu comecei a trabalhar, eu era feliz, eu gostava, sabe, só que depois eu comecei a pensar, falei, como que através tipo, foi do desenho, foi pela arte, sabe, eu entrar, tipo, começar a fazer tudo, sabe, fazer cutícula, cortar, lixar, pintar. E fui desenvolvendo, aí tive a oportunidade, que foi quando meu tio me chamou pra vir para cá. Quanto você cobrava, Will, nessa época? Na época eu cheguei a cobrar R$8 pra irmão. Caraca, Will. R$8 pra irmão, que era dinheiro. Né? Hoje praticamente não é nada. Não compra nada. Daí depois eu aumentei pra R$10. Eu sei que eu saí de lá, na época, era R$15 pra irmão. Caramba. E bem decorada. E eu demorava 2 horas e meia pra fazer. Pra irmão. Rápido? E aí você veio pra Santos? Eu vim pra Santos. Daí eu cheguei em Santos, né? Já com a minha irmã, porque o que acontece? Foi tipo uma reviravolta. A minha irmã veio pra cá. Quando eu cheguei aqui, ela já tava lá. Ela já tinha ido embora, já tinha voltado pra lá. Caramba! Porque eu até pensei na possibilidade. Já ela vai estar lá, né? Eu pensando já um dia podia vir pra cá. A gente vai abrir um salão lá juntos, vai bombar. Não. Você chegou, ela voltou. Ela não gostou. Ela não gostou de São Vicente, que era o lugar onde ela morava. Ela não gostou. Ela só falava de ir embora, porque ela, na verdade, não é que ela não gostava. Ela falava que ela sentia muita saudade do pai e da mãe. Daí ela falava, eu quero morar perto do meu pai e da minha mãe. Aí ela teve que voltar, né? Construir a casinha deles lá. Hoje ela tem o filho dela, o marido dela. E estão vivendo por lá. Daí eu vim pra cá. Mas ainda, antes de eu vir pra cá, eu já tava com ela lá. Inclusive, na época que ela chegou lá, ela tava grávida. Nossa. Então ela nem podia nem atender até. Aí eu falava, você voltou, e agora? Como é que a gente... Porque o lugar é pequeno, né? Eu falei... Como que vai ser Mas eu falava bem assim, o sol nasce pra todos. Sabe o que a gente faz? Eu faço uma mão, você faz um pé e a gente vai ganhando o nosso dinheirinho. Cidade muito pequena, né? Então a gente dividia entre a gente, né? Deus não fala pra gente dividir o pão, né? Então, por mais pouquinho que seja, a gente acabava dividindo. E eu falava pra ela, não tem problema, as clientes já te conhecem, já sabem do seu potencial. Eu faço uma mão, você faz um pé, você tá grávida, eu vou fazendo o pé, né, por conta da barriga, e você vai fazendo a mão. E assim a gente foi desenvolvendo até eu vim pra Santos. Daí, quando eu cheguei em Santos, ela já ligou pra algumas clientes que ela tinha feito aqui, falaram, o meu irmão tá indo pra aí, ele faz um trabalho muito bom, espero que vocês façam a unha com ele. Se precisar, eu já vou te passar o contato, enfim. Aí comecei atendendo a domicílio, já cheguei já trabalhando. E atendendo a domicílio. Aí quando você veio com dinheiro guardado ou não? Eu guardei um dinheirinho. Tá. Um dinheirinho, mas bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma seguradinha. Bem pouquinho mesmo. Que até uns 5 anos atrás, né, até rendia um pouco. Hoje em dia que tá osso. Mas daí eu comecei a atender essas clientes. Tudo a domicílio? Tudo a domicílio. Morava na casa do meu tio, em um colchão na sala. Eu imagino. E os meus tios falaram pra mim, olha, eu vou te dar 1 ano pra você ficar aqui. Eles falaram assim pra mim. Porque eu até entendia, Nath, lá era uma casa muito pequena, de um quarto. Eles almejavam ter o filho deles, e eu queria ter a minha privacidade também, sabe? Aí eu falei pra eles... E 1 ano até que foi bastante, né, Will? Então, eu não esperei um ano. Geralmente o pessoal dá menos, né? Eu não esperei 1 ano. Eu falei pra eles, assim que eu conseguir me estabilizar, ter um dinheirinho, eu vou sair daqui. Com 10 meses eu saí de lá. Daí eu aluguei uma casa do lado da casa deles, né? E com o tempo eu atendendo a domicílio, eu cansei, porque assim, quem trabalha a domicílio sabe o quanto é cansativo, o deslocamento. Você ia de ônibus, Will? De ônibus. Pior ainda. Muito gasto, sabe? Você perde muito tempo. Quem trabalha com isso sabe muito bem o que eu tô falando, sabe, né, exatamente disso. Mas, nossa, era muito difícil, sabe? Só que quando a gente precisa... Você tem que fazer. Né, tem que fazer, e isso não é problema. E quanto você cobrava já nessa época, Will? Um pé e uma mão? Eu cobrava R$30. Já tinha aumentado bem. Já tinha aumentado bem, R$30.
Daí comecei a fazer também umas clientes pra... Eu fazia muito pra São Vicente. Eu morava em Santos, no Sabuó. Aí eu passei a morar em São Vicente. Não, atender essas clientes em São Vicente. Mas depois eu comecei a fazer algumas clientes em Santos também. Daí, um dia eu atendendo umas clientes em Santos, elas falaram, tava bom de você trabalhar em salão, né? Tem tantos salões por aqui, mas assim, se você for trabalhar em salão, pega um salão que a comissão seja favorável, porque se você pega de bairro, né, mais da periferia ou mais humilde, a comissão vai ser muito pouco, então não vai compensar pra você, mas você tá atendendo a domicílio. Aí eu falei, não, eu vou procurar um salão, mas que realmente, né, tem uma comissão boa. Daí eu comecei a jogar pelo Facebook mesmo, o meu currículo, aí me chamaram, um salão me chamou, né, aí a mulher falou bem assim, um tinha me telefonado, aí não deu certo, deu ir pra lá. Aí teve uma outra que me chamou, aí eu fui lá. Ela, na verdade, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui pra gente conhecer seu trabalho, você vai fazer o teste em mim, e conforme for, a gente vê o que a gente pode fazer. Aí eu falei, tá. Aí eu cheguei lá, daí eu atendi ela, tá, me tratou super bem, tudo. Só que teve um porém. Quando eu terminei de fazer a unha dela, ela olhou pra mim e falou bem assim, olha, é o seguinte, eu gostei muito do seu trabalho, você trabalha muito bem, mas assim, a gente aqui no salão nunca tivemos um homem manicure. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma enquete entre as clientes pra ver se elas vão aceitar, né, ter um homem atendendo elas. Sério. Inclusive, quando eu vim no ônibus, assim, vindo pra casa, aí eu falei pra minha irmã. Aí a minha irmã falou assim pra mim, se eu fosse você, eu tinha mandado ela tomar naquele lugar. E não voltava lá mais de jeito nenhum. Só que eu acredito muito nos propósitos de Deus. E eu falo, uma palavra que eu sempre levo comigo é nada é por acaso. E uma coisa leva a outra. Então, a gente, muitas vezes, tem que ter paciência, né? Enfim... Aí, quando foi, um dia depois ela mandou mensagem, ela falou, se você quiser, eu já conversei com as clientes, você já pode vir trabalhar aqui. Aceitaram. Aí eu fui, comecei trabalhando lá, eu não fiquei 3 dias lá. Por quê, Will? Porque eu conheci uma cabeleireira que tava lá, a Michele, é uma pessoa que, tipo, eu vou carregar pro resto da minha vida, a Michele, japa maravilhosa. Ela e o marido dela, o Fábio. E eles chegaram, na verdade ela é muito esperta, canceriana. Ela chegou pra mim e falou bem assim, Will, tu não conhece? Primeiro, ela tinha visto o meu trabalho, já tinha se admirado, chamou muita atenção dela. Ela chegou pra mim e falou bem assim, porque assim, como eu tava sem clientes, eu subia lá pra cima, que eu era muito acanhado. Imagina, a pessoa vindo do interior, muito tímido. Inseguro. Nossa, eu era muito, muito tímido, eu não era desinibido assim, sabe? Inclusive, se você tivesse me chamado pra gravar um podcast há 5 anos atrás, não viria. Já ia ser bloqueada no WhatsApp. Esquece, mas eu trabalhei isso muito no psicológico. Daí eu ia lá pra cima desse salão, que era uma parte mais tranquila, não tinha movimento, e ficava fazendo os meus desenhos, treinando, já deixando películas prontas, porque adiantava o meu trabalho, ao invés de estar decorando, fazendo o desenho na hora. As películas. Eu fazia os desenhos, porque eu comecei fazendo desenho na unha da cliente mesmo, com pincel. Caraca. Lembra da época do palito de dente? Sim. Eu fazia com aquilo. Pincel bolinha. Aí depois eu parti pro pincel. Porque lá, na época, nem tinha nem pincel ainda. Eu fazia com paleta de dente. Aí eu subia lá pra cima e ficava fazendo os meus desenhos, sozinho. Aí teve um certo dia que ela subiu, a Michelle, ela falou pra mim, ela falou, Will, tu não conhece alguém manicure que esteja precisando trabalhar? Aí eu falei, não, por quê? Ela falou, porque eu tô abrindo um salão aqui no Gonzaga mesmo. E a gente tá precisando de manicure. Já vai uma equipe, já vai uns profissionais daqui que já tá com a gente. E tá indo pra lá, é bem pertinho daqui. Lá no Gonzaga, em Santos. Aí eu falei bem assim... Aí deu um start na minha cabeça. Falei, ela jogou uma verde pra colher uma madura. Aí tá, aí eu falei, olha, eu não tenho ninguém, mas se eu souber de alguém, depois eu falo pra você. Quando eu cheguei em casa, aí eu vim pensando no ônibus e tal. Aí eu mandei mensagem pra ela à noite e comecei a conversar com ela. Eu falei, Michelle, você falou que tava precisando de manicure, mas assim, você aceitaria um manicuro? E ela na hora. Aí ela falou,
lógico, seria o prazer da gente ter você na nossa equipe. Meu, você vai ser a nossa estrela, ela falou. Eu falei, meu Deus, que diferença. Aí eu falei, então já pode me incluir, que eu nem vou mais nesse salão mais. Melhor nesse coisa. salão que você tá trabalhando, eu não vou mais. Aí eu não fui mais nesse salão que eu tava. E fui com eles. Eu entrei no salão, não tinha nem inaugurado ainda. Eles estavam acabando com os ajustes finais até dos reparos lá que eles reformaram. Nossa, um salão grande, bonito, chique. E eu não tava acostumado com essa chiqueza, né? Tipo, vindo assim. mais simples. Eu vindo assim, de um lugar muito simples. Inclusive, quando eu entrei nesse primeiro salão, né? Antes de eu ir pra Michele, eu cheguei, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Tipo assim, era um público todo refinado. Totalmente diferente. Nossa, tipo, chiques, ricas, sabe? Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô, sabe? E eu todo acanhado, todo tímido. Até um dia eu cheguei a comentar com a Michele, né? Essa minha amiga que chamou pra esse salão. Ela falou, aí eu falei, meu, eu fico muito acanhado, eu fico muito tímido, porque eu sempre fui assim, eu estar onde. Porque assim, eu acho que o preconceito, ele te faz você se dividir em vários pensamentos, desde classe social, cor, sabe? Gênero. E eu falava bem assim, meu, eu tinha esse preconceito, tipo assim, eu tenho que estar onde é o meu nível social. Eu vim de um nível não social. Pra mim isso. Eu vim de pobre, eu quero estar no meio de pobre, eu não quero estar. Só que ela falou, Will, não é assim, aqui não é assim. Isso aí. Não é assim, não existe diferença. Você é o que você é, acabou. E independente da sua situação financeira, independente do que você tem na sua conta, as pessoas não ligam pra isso. Eu sei que tem gente idiotas, pessoas medíocres, mas não pensa assim. Você tem que sempre pensar no seu melhor, porque você desculpa a palavra, mas você é foda. Ela falou, você é foda, olha o trabalho que você faz. Não se diminua por ninguém. Daí, isso eu fui estudando na minha cabeça e falei, realmente. E ela me ensinou muitas coisas, eu agradeço, inclusive, Michele, a você. Isso. Porque ela me fez abrir a mente, né? E eu comecei a pensar de uma outra forma. E você ficou quanto tempo nesse salão, Will? Eu fiquei durante 4 anos. Bastante. 3, 4 anos. Então foi praticamente onde você começou em Santos, foi nesse salão. Isso, mas eu cheguei lá também, eu não tinha cliente, mas elas foram me ajudando, fui fazendo. Só que o que acontece? Eu divulgava muito no Facebook. Né? Você já tinha esse negocinho a mais, né? Will? Eu gostava de mexer nas redes. Sempre gostei. Porque quando eu era criança, eu falava, eu quero ser famoso. Sério? Eu falava, conseguiu? eu falava assim, eu quero ter um destaque de alguma coisa, né? Eu quero chamar a atenção de alguém. E eu jamais imaginaria, né, que isso fosse acontecer, mas Deus sabe, né, de todas as coisas. E aí ela foi me ajudando, fui fazendo minha clientela e tal. Daí eu consegui lotar minha agenda, só que tinha um porém. Quando eu cheguei lá, eu não fazia toda essa cutícula que eu fazia hoje, né? Inclusive, tem muitas manicures que chegam pra mim e falavam bem assim, Will, eu demoro muito, eu não faço a cutícula que você faz, eu tenho mais de 18 anos na profissão e não faço a esmaltação, a cutícula que você faz. Gente, existe um processo que vocês precisam respeitar, né? E, além de tudo, estudo e dedicação. É preciso se dedicar, é preciso se empenhar, né? E é a prática, dia após dia. Não se aprende do dia pra noite. E eu precisei de 4 anos pra me aperfeiçoar minha cutícula, entendeu? Isso você foi de você, Will, ou você se espelhou em alguém? Então, como elas falaram do Instagram, né, que eu não postava muito, eu tinha 5 mil seguidores na época no Instagram. E elas falaram, pega firme no Instagram. Se você viralizar no Instagram, tu vai bombar, tu vai ficar conhecidíssimo. Só que eu odiava mexer no Instagram. Muita gente. Você era do Facebook, do Facebook, né? O Instagram pra mim era novo. Aí eu falava assim, não. Aí as meninas falam, pega firme que tu... Aí eu comecei a postar no Instagram. Como que é? Você trabalhava e postava? Fazia e postava? Fazia e postava. Fazia cutícula, postava um videozinho, fazia uma esmaltação diferente, postava o trabalho, sabe? E fui fazendo... Foi isso que fez eu conseguir a minha cartela de clientes, sabe? O pessoal via no meu Instagram e falava, nossa, que trabalho bonito. Aí falava assim, nossa, eu te vi pelo Explorar e, nossa, você vi que você era daqui de Santos e vim logo te conhecer, porque é um homem, é diferente, queria saber como é que você faz. Pra ver se você tem essa delicadeza de mulher e tal. E quando eu terminava o trabalho, ela falava, você supera muitas mulheres por aí. Nossa, seu trabalho é incrível e tal. Isso eu fui crescendo, Nath. Fui fazendo o meu trabalho com
mantendo meus pés no chão, né? Com a minha umidade, tranquilidade. Daí, enchi minha agenda. Mas também teve a questão, né, que eu não falei da cutícula. Eu não fazia a cutícula muito boa. Daí, a Michelle mesmo, que ela é filha de manicure, ela chegou pra mim e falou bem assim, Will, uma coisa que falta em você é a cutícula. Você sabe fazer um lixamento perfeito, sabe fazer uma esmaltação perfeita, decoração, que é o mais... Meu, você faz um trabalho... É um trabalho muito minucioso. Então, você tem todo jeito pra poder fazer uma cutícula perfeita. Daí ela me mostrou, com a outra manicure que tava no salão, a Nath, ela me mostraram o básico, assim, de como fazer, o jeito assim. Eu pegava até no alicate errado, né? A forma de segurar o esmalte profissionalmente fazia errado. Eu colocava o esmalte assim em cima da mesa, ia puxando o pincel e ia passando. Eu não segurava assim, já o esmalte ia pincelando nas unhas das clientes. Não tinha técnica, por isso também demorava, né, o meu trabalho, por conta disso, né? Eu cheguei, eu falei pra ela que era 2 horas o meu trabalho, e de fato, às vezes eu fazia em 2h15, só que eles falavam assim, Will, como é salão, você precisa acelerar um pouquinho pra você poder ganhar mais até, né? Daí elas me ensinaram o básico, fui me aperfeiçoando, fui vendo vídeos no Instagram, né? Várias profissionais, a Fabi mesmo, eu vi vários vídeos dela no YouTube, que me ajudou muito. Ana Paula Vilar também. E tudo conteúdo grátis, né? Tudo conteúdo grátis, que isso ajuda muitas manicures, que vocês continuem fornecendo esse... Como também, hoje eu forneço também, mas elas, né, são raízes de mais tempo até. Então, continue postando o trabalho de vocês, porque tenho certeza que ajudam muitas manicures, como tantas outras hoje fazem isso, né? E isso é muito importante para muita manicure que tá começando hoje em dia. Então, fui treinando, fui fazendo dia após dia e me aperfeiçoei e consegui fazer uma cutícula impecável como hoje eu faço. Daí tenho minha agenda, lotei minha agenda, né, lá no salão. Tinha muita procura, as clientes brigavam por horário. Nossa, elas queriam de todo jeito eu para fazer a unha delas. Nessa época, Will, financeiramente você já estava num patamar que você nunca tinha alcançado antes. Exatamente. Porque lá já era R$55 o pé e mão. Era R$55. Não, começou com 50 e depois aumentou para 55. Daí eu tinha comissão, eles pagavam 60% no dinheiro e 55% no débito, né? Lá as meninas já tinham pesquisado e falaram que era o único salão que estava pagando bem a comissão, porque entre outros era metade. E eu comecei, né? Fui fazendo. Daí, um dos meus projetos que eu tinha, né? Quando eu cheguei aqui e fui conhecendo a cidade, eu falava, eu quero um dia poder morar perto do meu trabalho, porque eu pegava muita condução. E eu falava, eu quero morar perto do meu trabalho, porque é qualidade de vida, é comodidade, sabe? E eu me estressava, eu sou muito ansioso, eu tenho ansiedade generalizada, então eu me estressava muito, sabe? Pegando condução. Aí chegou um momento que, graças a Deus e ao meu trabalho, eu consegui, né, morar mais próximo do meu trabalho. Comecei morando lá no Canal 3, em Santos, que é já pra cá, mais pro lado da praia. E quando foi ano retrasado, depois da pandemia, eu consegui um bem perto mesmo. Era 5 minutos do salão, sabe? Muito perto mesmo. E hoje eu já vou fazer 2 anos que eu tô morando lá. E, nossa, é outra coisa, sabe? É outra coisa vida, né? Poder acordar um pouco mais tarde, sabe? E andando pro trabalho. Isso, que inclusive, na época que eu peguei esse apartamento, era perto do salão, mas que também é perto hoje da sala que eu atendo, entendeu? Hoje você atende como? Num espaço seu, hoje com uma sócia? Isso, atendo com a sócia minha. Que legal. Ela faz os atendimentos dela, a Adriana faz sobrancelha, depilação, faz a cílios, faz massagem, essa parte também da estética. E a gente, né, soma um ao outro e vai... Você já imaginou ter um espaço seu no futuro? Lembrando do Will lá de 14, 15 anos, que um dia você chegaria na onde você chegou, com um espaço próprio. Não, eu jamais imaginaria. Inclusive, o preconceito me fez muitas vezes eu
estagnar, sabe? Você sentia que o preconceito era de você ou você sentia que as pessoas te tratavam... Das duas formas. Entendi. Eu via o preconceito nas pessoas. E contaminava você, isso te afetava. Eu via pessoas assim, tipo assim, eu tinha vergonha de passar em rodinha de pessoas, assim, sabe? Porque eles iam falar de você. Porque eu já achava que iam falar de mim e também eu falava, será que sabem que eu sou manicure? E, tipo, já é mais um motivo de, Porque eu recebi muitos comentários homofóbicos na época. Mas eles tiraram sarro diretamente pra você? Existia essa coisa de atacar você diretamente? Na época eu ouvi falar, tipo assim, sai dessa. Além de não ser um trabalho pra homem, é um trabalho que não tem futuro, você não vai ganhar nada com isso. Muita manicure escuta isso. Então, eu ficava assim, eu ficava com medo, sabe? Eu falava, gente, mas como assim? Será que é isso mesmo, sabe? Porque eu não tinha maturidade, sabe? Imagino. Inclusive, eu falo que hoje, né, eu queria muito poder estudar, tipo, no terceiro ano médio, na época que eu tava, com a mentalidade que eu tenho hoje. Porque, nossa, maturidade é tudo, sabe? Tipo, hoje eu não tô nem aí, porque as pessoas falam, deixam de falar. Eu quero fazer mais, é o que eu gosto, o que eu amo, isso é o que mais importa, tá tudo bem. E nesse começo, Will, você teve apoio da sua família? Muito. Que maravilha isso. Os meus pais me apoiaram super, né? Isso é legal. Os meus pais falaram, faz, você tem jeito pra isso, né? É isso que você gosta, faz. E se precisar de qualquer coisa, né? Na época mesmo eu não tinha esmalte nenhum, a minha irmã foi mandando alicates, dando dinheiro pra mim comprar esmaltes, tals, me ajudou a comprar minha cadeirinha de manicure. E eu atendia, Nath, num cantinho assim onde meu pai guardava a moto. O meu pai tinha uma garagenzinha onde ele guardava a moto dele e na frentezinha sobrava um espaço que era da calçada da minha mãe na frente. Legal, e eu atendia ali do lado e fazia os meus atendimentos. Que legal, que lá diferente. quando eu trabalhava na minha mãe, lá em Alagoas. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho, né, o meu espaço e sou muito grato a Deus por isso. E qual foi a principal dificuldade, Will, que você passou? Será que foi o preconceito? O que você acha que mais que... Puta, você fala, nossa, eu tive muita dificuldade nisso. Foi o preconceito. Foi o preconceito porque era uma coisa que me prendia, né? Como eu falei pra você, eu cheguei muitas vezes a pensar, né? Refletir sobre. E por eu não ter a maturidade que eu tenho hoje... se eu não tivesse desenvolvido essa maturidade, eu acho que eu não teria seguido na profissão, sabe? Porque os comentários das pessoas, né? Eu falo, são... É muita maldade, sabe? As pessoas não querem... E é puramente por maldade, né? Exatamente, não tem nada a ver com o bem, sabe? E isso faz muita gente hoje... Desistir. Eu conheci muitos caras que entraram no meu Instagram e perguntaram: como que você fez pra vencer o preconceito? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora. Então, foi trabalhar a minha mente, cara. Foi trabalhar a minha mente, né? Mas e você trabalhou isso como? Você sozinho? Você foi pra um psicólogo? Não, você eu se cercou de sozinho. pessoas? Sozinho e pessoas. Eu tive muitos amigos, família até. Principalmente família, né? Mas eu tive também muitos amigos que chegaram pra mim e fizeram, né, eu pensar de uma outra forma. E desculpa, você é muito foda no que você faz, né? Obrigado. Não, isso te ajuda a ter segurança pra falar, eu sou manicure. Então, porque eu acredito que muita manicure já passou por isso, da insegurança, que eu já fui muito inseguro. Com a sua entrega, né? Exatamente. Será que tá bom? Será porque, que... assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, assim, essa minha cobrança me fazia eu ter muita insegurança, sabe? E eu falava assim, eu não posso pensar dessa forma. Isso não me faz bem, isso não tá me acrescentando em nada, sabe? Eu comecei a olhar de uma outra forma. Então, quando eu passei a olhar dessa outra forma, começar a fazer as coisas de uma outra forma, eu comecei a perceber que as coisas fluíram, sabe? E muitas das vezes a gente precisa de respostas na vida, né? Às vezes as coisas acontecem e a gente fala... mas por que isso tá acontecendo comigo? Lá na frente tu vai entender por quê, entendeu? E, cara, como eu falei no início, e vou falar de novo, nada é por acaso. E você sentia que as clientes tinham preconceito, Will, ou não? Era o pessoal de fora? Não, as clientes não. Eu cheguei a ouvir de uma só até hoje, mas... Às vezes até eu não sei, por maldade até, mas pra mim foi preconceituoso sim. Eu ouvia boatos, mas diretamente em mim não, sabe?
Mas, tipo assim, depois que eu, né, criei essa maturidade dentro de mim, eu não liguei mais pra isso. E Will, com tudo que aconteceu, preconceito, as dificuldades, o que fez você não desistir? A profissão, né? A profissão, as pessoas que me seguem hoje em dia, profissionais da área, compartilhavam comigo carinho, admiração, né? Eu fui ganhando reconhecimento e isso foi o que fez eu permanecer na área, porque eu via que muita gente se inspirava no meu trabalho, então eu sentia uma certa dependência, né? Tipo, se o Will sumisse, né? Se o Will desistisse, eu iria desmotivar muitas manicures que me seguiam. E você, Will, quando você fala, a gente sente amor no que você faz. Tipo, Eu um tesão fora do comum, assim. Eu gosto. Eu falo que, assim, passaram muitas pessoas aqui e a gente consegue ver que muitas amam a profissão, mas você tem um tesão diferente no negócio. Dá pra sentir que você tem uma pegada. Eu amo, né? Eu acho que quando... E é isso, Nath. Quando você faz tudo com amor, tudo sai perfeito. Tudo, né? Tudo sai muito, 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 muito bem capacitado, tudo muito bem organizado, porque o amor é isso, né? O amor é leve, o amor é tranquilo, o amor... é isso. E, gente, eu acho que mais do que nunca a gente mostra aqui uma pessoa com a gente sempre brinca do movimento na atitude, né? É um menino que saiu do interior de Alagoas, com poucos recursos, porque não era uma pessoa com uma família, né, com dinheiro, que pôde te dar todos os materiais. Eu comecei com o salão montado. Ele começou do zero, montou clientela do zero, veio sozinho, morou num colchão, na casa do tio, em Santos, com 26 anos. Ele tem 26 anos hoje. Então, para você que tá passando por isso, olha a idade do Will, olha a história de vida dele, é muito parecida às vezes com a sua. Então, tudo tem um processo. Talvez para ele... Quantos anos, Will, nessa profissão? Há quantos anos você já tá? Tô há 8 anos. Parece que foi ontem pra ele, mas ele tá 8 anos nessa. Ele começou cobrando R$10, passou pra 15, pra 20, pra 50. Hoje ele tem o espaço dele, com a clientela dele, com a agenda fechada. Então é interessante a gente sempre ponderar que às vezes o que vocês estão passando, que parece que é impossível, né? Eu acho que você já pensou isso, né? Falou, cara, eu ganho R$8 pra fazer um pé e uma mão, R$10. Eu podia ter parado por ali, né? Você não teria chego, né, Will? Não teria chego. A gente tem que ter paciência, né? Uma coisa que era legal eu ponderar pra você, Will, além desse amor que você tem pelo que você faz, financeiramente trazia retorno pra você investir na profissão? No início não, Nath. Porque era mais amor. Eu sinto que elas falam muito isso, mas eu não me sobra dinheiro, eu não tenho como investir. No início era mais amor, sabe? Eu fazia porque, tipo, imagina R$8. Não dá pra fazer Não nada. pagava um alicate, sabe? Você não comprava uma acetona. Então, assim, foi muito amor no início. Hoje em dia, graças a Deus, além do amor, né? Eu acho que o amor me trouxe, o amor pela profissão, né? A minha dedicação me trouxe, né? As recompensas que hoje eu recebo, sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu sei me organizar financeiramente. E você né? é novo, né, Will? Assim, você Tenho minha independência financeira, vou visitar meus pais todos os anos, viajo, sabe? Guardo dinheiro. Então, assim, pra quem falava pra mim que manicure não dá dinheiro, que manicure não tem futuro, meu amor, eu sou prova viva. Cheguei, né? Desculpa. Desculpa. E Will, quais são os seus sonhos profissionais ainda? Que você fala, eu quero realizar isso. Ou você já tá no... Além de independência financeira, eu falo, me estabilizar mesmo financeiramente, eu quero muito poder ajudar muito os meus pais. Que legal. Assim, eles não têm uma vida ruim lá, mas eu queria trazer uma qualidade de vida melhor para eles. E além disso, eu quero muito poder comprar meu apartamento. Que legal. Eu quero muito, né, ter essa conquista e eu acredito em Deus que eu vou conseguir. E eu acho que tem muita gente que tem uma dúvida de entender um pouco da sua rotina, mas pelo que a gente sabe, você é um ativo, você continua atendendo. Sim, meu dia a dia. E como que funciona, assim, você deve ter muitas histórias, né, engraçadas. Sim. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma coisa que você viveu no passado, ou num passado muito presente. Então, teve uma vez, eu vou comentar essa história, mas ela é engraçada, gente. Teve uma vez que eu atendi uma cliente que ela era lá, ela saía de Aracaju. Nossa. E iria fazer a unha lá comigo, lá em Alagoas. Daí um dia eu atendi. Eu não quero nem imaginar. Aí, eu comecei... primeiro que eu comecei fazendo a mão dela, né? Eu começo pela mão, óbvio. Daí eu comecei a fazer a mão dela, aí eu pergunto, quando eu vou terminando de cutilar, eu pergunto pra ela, e aí, qual esmalte vai passar? Aí ela virou pra mim e falou bem assim, Will, hoje eu quero... Foi a primeira vez, tipo, porque eu fiquei até frustrado na hora. Ela falou bem assim, Will, eu quero um vermelho puta.
Aí eu virei assim pra ela, eu falei bem assim, como assim vermelho puta? Não tem esse Não sei vermelho, qual é não esse sei qual é. vermelho. Aí ela foi até o expositor e falou assim, ó, quando eu te pedi um vermelho puta, é esse daqui. Aí ela me entregou o esmalte, aí eu passei na unha dela. Daí fui pro pé. Nisso que comecei a fazer o pé dela, aí ela olhou pra mim e falou bem assim, Will, hoje eu não vou pintar, tá? Aí eu falei, por que não? Aí... Aí eu falei, por que tu não vai pintar esse pé? Ela falou, então, o meu marido, eu não comentei isso com você, mas assim, fica em off. Eu nem sei se eu vou poder. Mas eu acho que ela. Fala, não tem problema. Eu não tô falando o nome da pessoa, né? É. Então, aí ela falou assim: olha, o meu marido, ele gosta muito De pé. Não. de chupar o meu dedo do pé. Mentira! E hoje eu não vou passar o esmalte justamente por isso, pra quando ele não for chupar o meu dedão do pé, não vir junto, né, o gosto do esmalte. Aí eu falei, né, eu tive que manter a minha postura profissional. Como se fosse normal, né? Aí eu falei, tá bom, não vamos pintar, né? Só que depois, eu saí, eu dei tanta risada, e falando pra minha mãe, eu ri horrores, eu chorava, sabe? E você chegou a conhecer o marido, não? Não, é não menos conheci, mal, né? Senão você não ia se aguentar. Então, eu ia olhar pra cara dele, eu ia, né, me Mas eu acho que o gostoso de ter um manicure é que é uma troca, né? É uma troca. Você compartilha, eu, por exemplo, com a minha manicure, é uma amiga pra mim. É a pessoa que eu consigo passar, 2 horas do meu dia sem mexer no celular, porque a gente literalmente conversa, a gente fica junto, então a gente vai criando, né? Eu vi que você tem muitas clientes amigas, né? Muitas mesmo. A gente acaba sendo psicóloga, né? Eu acho que a manicure, a gente poderia até cobrar por isso, gente, porque é a sessão de terapia, né? Elas chegam lá contando da vida dela, problemas, que passou isso, passou por aquilo. Então, assim, a gente acaba criando a relação, não tem como. E você gosta dessa parte, Will? Eu gosto. Até um tempo atrás eu não gostava porque eu absorvia muito. Te afetava. Eu pegava o problema da pessoa e começava, né, jogando pra mim. Só que hoje em dia eu separo, eu falo, é a vida dela. Tem muitos casos que elas me contam e eu me sensibilizo muito. Eu sou humano, né? Lógico. Mas eu tento não trazer pra mim, né? Porque isso acaba fazendo mal de alguma forma, né? Mas assim, a gente troca muita risada, às vezes vários assuntos no mesmo só, e vai embora, delícia, daqui a pouco termina a unha, né? Nem sentiu, né, nem senti. O tempo passa e nem sente. E eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, a manicure é um dom ou qualquer um aprende? Até um tempo atrás, Nath, eu ia pelo dom. Eu achava que era pelo dom, mas hoje em dia eu acho que qualquer um aprende. Sério? Talvez se destaca quem tiver aquela pegadinha a mais, né? Se você tem o dom, é mais fácil. Tá. Mas se você não tem, você consegue, mas vai ter um pouco de dificuldade. Mas você aprende. Mas você aprende. E pode ser melhor muito mais de quem tem um dom. Sensacional. Só ter dedicação, amor principalmente e foco. Determina isso na sua vida e segue, cara, porque se você... Você começou sem curso, sem nada, né, Will? Não tive curso. Curso, assim, de ir lá... Não tive. Sem nada. E ainda sobre a profissão de manicure, Will, você acha que a sociedade hoje desmerece essa profissão? Muito. E por quê? Porque além do preconceito, né, tem a questão da desvalorização, né, de muitos enxergam a manicure de uma outra forma, por conta, para você ser advogada, você precisa ter uma formação, você precisa fazer uma faculdade, né? Então, muitos acabam desmerecendo, colocando, né, essa diferença, né, em comparação à manicure. Acha que a manicure não estuda, acha que a manicure... porque realmente, eu acho que... Me desculpem, mas muitas das vezes quem desvaloriza a nossa profissão somos nós mesmos, nós profissionais. Porque a gente acaba pegando essa questão de, valores, né? Acaba fazendo intriguinha no meio entre a gente. Isso não é legal, gente. Isso traz a desvalorização pra gente. Mas em meio à sociedade, existe muito isso justamente por essa questão de classe, de poder. Não, porque uma advogada ganha mais. Não, porque um médico ganha mais. Mas uma manicure pode ganhar muito mais também. Se você souber administrar, saber fazer o seu trabalho da forma correta, cara, você lucra horrores.
tá? Isso porque melhorou muito hoje, né, Will? Melhorou hoje muito. a gente tem as nail designers que vão Sim, para alongamento. sim. E aí eu vejo que é uma constante evolução, mas que ainda precisa melhorar bastante. Sim, né? abre janelas, né? Não é só aquela coisa. Lógico que você, como manicure convencional, você pode lucrar muito também como uma nail designer. Mas não custa nada também você Isso aí. adquirir os dois lados, né? Isso aí. Hoje a manicure pode ser nail design, como também a nail Sim. design pode ser manicure. Pode ser as duas coisas, né? E sabe o que eu senti, Will? Foram graças a vocês, que são manicures e são influencer, que evoluiu tanto essa profissão. Porque Sim. se vocês não ficassem aparecendo, mostrando como é possível, como dá pra fazer, mostra a rotina, posta um vídeo, muita gente não ia começar na profissão. Exatamente, Nath. Então, é graças a você, o seu trabalho. Eu fico imaginando a quantidade de mensagem que você deve receber de manicuros, de manicure, que olham pra você e falam: eu me inspirei em você, eu não desisti por causa de você. Quando eu recebo essa mensagem, eu fico mal sem graça e acabo até dando risada, assim, sabe? Porque muitas falam assim, eu quero ser você quando eu crescer. mas é verdade. Aí eu falo, não, você vai crescer, você já, né, é grande, você vai ficar muito melhor do que eu, né? Se dedica, se empenha que você vai conseguir. Que legal, Will. E eu tenho uma dúvida, eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Como é a rotina do Will Manicuro hoje? A minha rotina, Nath, é muito corrida. Porque, olha, de coração, eu fico imaginando, você tem mais de 140 mil seguidores. Você já mensurou isso em espaço físico? Já tentou? Meu Deus! Seria uma Mas loucura. para pra pensar, tipo, quantos estádios tem que ter, sei lá, pra caber essa quantidade de seguidores que você tem? Vixe, eu não tenho noção, Nath, sério. E aí eu fico imaginando, porque a gente tentou falar com você várias vezes, e você tem uma agenda extremamente corrida. Compartilha com a gente como é, o que você faz, como que funciona. Então, Nath, é tudo eu, né? Eu quem agendo, eu quem atendo, eu quem limpo, né? Junto com a menina você que atende compra os seus comigo. produtos, você faz tudo. Tudo. Graças a Deus eu tenho hoje muitas parcerias de esmaltes, inclusive, né? Essas parcerias, né, que trazem essas novidades. É uma coisa que eu tenho um gasto, uma preocupação a menos, mas sempre tem aqueles esmaltes do dia a dia que saem muito, né? Nude, preto, vermelho, branquinho. Então, sempre tenho que estar mantendo. Então, assim, compra de esmalte é uma coisa que eu pego menos, né? Nisso é uma coisa que eu não me desgasto tanto. Até porque, tipo, eu gasto muito também com acetona, algodão. Mas é coisa assim que eu peço no delivery, chega rapidinho e tá tudo bem. Mas assim, eu entro às 9, saio às 7 da noite, às vezes saio às 8, às 9. Peço desculpas ao pessoal que me segue, por muitas vezes eu não consegui responder todo mundo, porque é muita gente pra me responder. E é tudo eu pra divulgar, pra fazer, né, criação de conteúdo, postar. Tenho 2 meninas hoje que me ajudam como assessoras, né? Elas cuidam na parte da negociação. Mas assim, se vai criar conteúdo, eu tenho que estar lá, entendeu? Mas é você que grava o seu conteúdo, você edita, você faz tudo. Eu que posto, né? Elas me ajudam só quando a gente fecha algum parceria, job, algum contrato. né? Algum job que eu vou fazer, aí a gente vai lá, se reúne, né? E faz. Mas assim, é muito corrido. É Deus que me ajuda. Você, comentários, você. Tudo eu. E se vira nos 30. E você mora sozinha hoje? Sozinho? Moro sozinho, né? Hoje eu morei até dia 31/12 de 2022. Agora minha prima veio morar comigo, né? Que eu tô dando uma força pra ela também. Que é a Alice, né? A famosa Alice. Ai, que legal! E ela veio, é uma pessoa da família, né? Me trouxe um pouco desse acalanto de lá, proximidade, esse toque, e me ajuda também, né? Também ainda na questão de casa, né? Em questão da saudade, rotina de casa, mas assim. É corrido. E tudo você. É tudo Porque eu. a galera deve achar que você tem uma puta de uma produção atrás de você. Não, gente, não acreditem em tudo que a gente mostra no Instagram. Vocês mal vão ver uma pessoa chorando no Instagram, vocês mal vão ver uma pessoa feia, tipo, acabou de acordar com o cabelo despenteado. Mal vão ver. Eu mesmo não posto isso. Teve uma época que eu tava muito blogueirinho, então postava muitas, até teve um tempinho atrás que até clientes brincaram comigo. Nossa, você era muito engraçado e tudo. E até o pessoal sentiu falta. Recentemente eu joguei uma caixinha de perguntas e fizeram assim, nossa, você não posta mais nada da sua vida, que não sei o quê. Só que assim, por eu, né, ter parado, né, elas acabam sentindo falta. Mas assim, é por conta da correria mesmo, gente. É muita coisa pra mim tomar de conta, né, e eu tive que tirar algumas coisas de lado pra poder
E eu vejo Focar assim, em eu vejo outras. que você gosta muito desse lado do atendimento, de manicure, mas eu vejo que você gosta muito desse lado da rede social, né, Will? Eu gosto, né? Tem algo que você prefira? Eu prefiro postar, ou eu prefiro atender em mesa. Tem algo que você goste mais da sua rotina hoje? Então, eu gosto do atendimento com o cliente, né? O Instagram eu já gostei mais de postar e tal, mas eu percebo que eu não posso parar, né? Os seguidores, eles ficam pegando no meu pé. Mas assim, eu gosto do atendimento com o cliente e tal, mas eu sei que se eu pegasse firme mesmo no Instagram, eu acho que desculpem clientes, mas eu acho que eu nem atenderia mais vocês. Mas você pensa em fazer isso ou não, Will? Porque assim, eu sinto que e toma muito tempo o atendimento, né, Will? Então, eu não sei, Nath. Eu não posso dar uma certeza pra você, porque, assim, às vezes as coisas acontecem sem a gente esperar, né? Mas, assim, eu gosto do meu atendimento com elas. E como eu falei pra vocês, não são só clientes, me tornaram amigas pra mim, sabe? E muitos anos, né, Will? E muitos anos, são clientes que estão desde o início que eu cheguei aqui, e você acaba criando, né, um vínculo com elas. Então, assim, eu gosto. Pode ser que daqui, tipo, hoje eu tive que desmarcar pra estar aqui, mas elas super compreendem, sabe? E é isso, mas eu gosto do toque, daquela coisa, conexão com elas, sabe? E tem alguma coisa que você não goste, que você fala, eu só faço isso porque tem que fazer, senão não faria? Não. Não, você é apaixonado por isso. Eu né? gosto. É que assim, nem todo dia a gente tá bem, né? Vamos ser bem criteriosos com isso. Nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente tá legal, mas a gente não pode confundir. Uma coisa que eu sempre coloquei em mente é que eu não posso atribuir o meu trabalho com a minha vida pessoal, entendeu? O que é de casa eu deixo em casa, o que é trabalho é trabalho. Você separa bem isso, Will? Separo e as minhas clientes são prova viva disso. Eu não vou, discutir com alguém em casa, tive algum problema em casa, vou chegar em casa e vou descontar em cliente. Não! Elas não têm culpa nenhuma, entendeu? Então, assim, não tem o porquê. Entendi. Não tem um motivo pra isso, entendeu? Então, por isso que eu separo bem isso, né? E claro, lógico que eu tenho alguns que eu tenho mais intimidades e falo um pouco mais da minha vida pessoal, mas assim, é em off, eu sei pra quem eu tô falando, entendeu? É um outro tipo de relacionamento. Exatamente. E Will, com essa fama dessas redes sociais, você é um influencer, né? São mais de 140 mil pessoas que seguem você, que te acompanham diariamente, que vejam, que cobram que você faça conteúdos. Junto com essa parte boa de ser reconhecido, de ter uma popularidade, de ser uma pessoa que influencia pessoas, vem o lado ruim, que é o lado das críticas, dos haters. Como o Will lida com essas pessoas? Então, Nath, primeiro que eu jamais imaginaria, né, que eu estaria sendo chamado por influencer. Mas você é, gente. Sim, eu sei que eu sou, mas assim, até quando eu tava vindo agora no carro, a menina comentou, mas, nossa, você é influencer, né? Eu falei, eu faço por hobby, mas não é uma coisa que eu tenho firme. O que eu tenho firme é meu trabalho, o que é certeza pra mim é meu trabalho. Eu conheço muitos influencers que ganham muito dinheiro com isso, entendeu? O que eu ganho dinheiro hoje em dia é com o meu trabalho. Isso é maravilhoso você falar. Eu já fiz jobs com empresas, tá? Mas nada demais. Nada, tipo assim, comparado ao meu salário do mês, entendeu? Perfeito. Mas eu sei, como eu já falei há pouco tempo atrás aqui, se eu pegasse firme, eu conseguiria bastante grana. Tenho certeza disso. Entendeu? Mas assim, uma coisa que essa questão da influência a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você se expõe, você tá aberto a qualquer coisa. No início eu recebi algumas críticas, inclusive a Fabi, teve uma vez que eu postei, né, que alguém tinha comentado algo referente ao meu trabalho, a mim mesmo, e ela chegou no meu direct e falou, Will, não liga, exclui, bloqueia, tira, sabe? Não liga pra isso, porque são pessoas que não vão te acrescentar em nada. E é isso que eu comecei a fazer, sabe? Mas você não responde. Eu não respondo. E você não fica com raiva? Então, eu já fiquei muito, só que eu falo que o mundo dá voltas, né? Então, acho que Deus, né, vai lá e vai fazer alguma coisa, sabe? Deixa Mas não Deus te afeta, cuidar. você ignora Eu e já segue. fui muito de pensar, tipo, vou lá, vou rebater. Inclusive, já rebati. Mas hoje em dia eu não faço mais isso, até porque faz um tempão que eu não recebo hater e nem vem, tá? Nem vem que comigo Continua não vem. assim, continua assim.
Mas que bom, porque a gente vê que tem muita gente, principalmente no começo, né? Que se abala mesmo, né? Sim. Que a pessoa fica mal, ela até se isola, às vezes, das redes sociais, ela fica completamente... Lógico, então. Eu me afastei recentemente das redes sociais, mas não por conta de hater, né? Eu fiquei um mês sem postar nada, mas porque eu tava muito cansado, né? Além da rotina do meu dia, criar conteúdo pra postar, ter aquela coisa de horário, tem que postar naquele horário, porque é aquele horário que o Instagram entrega, sabe? E eu ficava muito pressionado, eu falava, não, eu tenho que parar com isso que eu tô ficando louco, gente, não dá. Daí eu cheguei um momento que eu falei, não, eu vou parar, eu preciso cuidar de mim, vou dar uma pausa e depois eu volto. E deu certo. E deu certo, eu fiquei um tempinho aí sem postar, agora eu voltei, inclusive o meu engajamento caiu horrores, tava chegando a 100 mil contas alcançadas, tipo... Caraca! As minhas impressões estavam em 240 mil, Nossa. e em 10 dias que eu voltei, né, consegui ganhar mais de 2 mil seguidores. Que legal. E Meu tudo alcance, orgânico, né? meu alcance já chegou a 700 mil, e as minhas impressões em 1 milhão. Caramba, em 10 Will. dias. Caraca! Will, você já sentou pra olhar esses números? Porque você falando, a impressão que dá é que nem você tem ideia dos números que você falou. Porque é muita coisa. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E eu não tinha muita noção disso, né? Aí depois eu comecei a ver uns vídeos explicando e, é muita coisa. É muita coisa, muita Will. coisa. E assim, a gente sente... E são pessoas, né, Nath? É exatamente isso orgânico, é o que eu ia te né? falar. Já chegou muita gente que, até cliente, né, falou assim, mas você nunca comprou seguidores? Eu falei, cara, eu nunca comprei seguidores. Que legal. Foram pessoas que chegaram, viram. Eu acredito que o maior diferencial é por ser homem nessa profissão. É diferente. Então chama atenção. Isso porque hoje tem muitas opções, né? Existem muitos manicúrios que aparecem muito mais do que antes, né? Isso. E não me gabando, eu entrego um trabalho, né? Uma imagem boa, que isso faz toda a diferença, né? Em questão de postagem, entrega de conteúdo no Instagram. Então, eu tomo muito cuidado com isso e sempre... me empenho em colocar o meu melhor. Que legal, Will. Isso é maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, se você se sentir à vontade, se não se sentir, fica tranquilo, sobre as suas conquistas financeiras sendo manicure. Minhas conquistas financeiras, além, né, um pouco da independência financeira que eu tenho hoje, eu consegui, né, o meu apartamento, né? Sim, o seu. Lá perto do meu trabalho, que era uma coisa que eu queria muito. Você né? é muito novo também. Uma coisa que eu falava sempre é poder viajar todos os anos para visitar meus pais, né? Legal. Que eu tenho muita gente que tem dificuldade nisso, né? Porque viajar hoje em dia é muito caro. Então eu consigo manter isso todos os dias. Ter a minha sala, né, o meu espaço próprio, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo que tá começando, né? Foi o meu maior sonho até hoje, mas eu tenho outros e Deus tá providenciando tudo. Que bom. E hoje, Will, como funcionam os seus atendimentos? Quantas clientes você consegue atender por dia? Então, Nath, eu tenho o meu atendimento hoje em dia, ele é bem diversificado, né? Então, assim, eu digo diversificado nos horários até, porque como eu tenho a questão do alongamento, né, do banho de isso é gel... legal. O Will, ele começou como tradicional e hoje ele já faz esmaltação em gel, faz alongamento. Isso, eu faço o alongamento na fibra e faço o banho de gel, né? Faço esmaltação em gel também. E assim, eu comecei, né, fazendo isso. Daí, na minha agenda, eu tive que diversificar os meus horários. Dia de terça e quarta, eu geralmente foco para fazer os trabalhos em alongamentos e banho de gel. Tá. E durante a semana, eu fico com aquelas clientes que ficaram na questão do convencional, né, tradicional. Então, assim, varia muito. Se num dia eu atendo só o tradicional... Porque assim, eu também atendo muito... Eu não faço muito pé, eu faço muito mão, sabe? Eu acho que vai chegar um momento aí que eu não vou fazer mais pé, tá? Preparem-se, tá? Preparem-se. Você me perguntou que era uma das coisas que eu não gostava. Pé. Eu não gostava. E você faz super bem. Eu gosto, mas assim, a posição me incomoda, Muita sabe? gente fala isso, não é favorável, Não é favorável, sabe? Destrói a pessoa, Destrói. né? Mas eu faço. Hoje eu tenho umas 2, 3 que eu faço, mas a grande maioria tem muito pé encravado, então eu já indico pra podóloga. Eu não desencravo unha, vai pra podóloga. Então, por conta disso, se eu faço só mão no dia, eu faço de 12 a 13 mãos no dia. Jesus!
É muita mão. É muita mão, né? E quando é alongamento? Aí, quando é alongamento, eu faço de 4 a 5 no dias. Manutenções. Tá. Se é alongamento, se vai alongar, eu faço de 3 a 4 no máximo. E uma pergunta que a gente recebe toda vez que a gente coloca um podcast no ar ou alguma coisa, que eu até comecei a incluir nas perguntas. Quanto você cobra por um atendimento hoje, seu? O de pé e mão... Pé e mão tradicional e o alongamento? 70. 70 pé e mão? É, o alongamento 250. Gente, ó, respondendo, porque todas as vezes que a gente coloca, o pessoal quer muito saber quanto você cobra, porque é referência, né? Ah, e o banho de gel, né? O banho de gel eu cobro 100. Como que é o banho de gel? O banho de gel, ele é como se fosse a blindagem, né? O que muda é que a blindagem, ela é um esmalte, né? Uhum. É um esmalte já de blindagem, que você... Como se fosse uma esmaltação em gel, né? Tem um pouco a ver. Mas a blindagem, a gente vem com a preparação, né, da unha e vem com a camadazinha do gel por cima da unha natural. E dura bastante, não? Ajudando, né, a durabilidade do esmalte e fazendo com que a unha não quebre com facilidade. Que a blindagem também favorece isso. Só que o banho de gel ele é um pouco mais resistente do que a blindagem. Ótimo. E as clientes gostam mais do que, Will? As minhas... Eu não faço blindagem. Eu faço banho de banho de gel, entendeu? Tá. E hoje, é uma pergunta que eu queria saber. Como é o Will que demite cliente? Você demitiu? Demite? Eu demito. Eu não tolero cliente chato, eu não tolero cliente que vem pra tirar minha paz. Até porque eu não atendo mais clientes novos justamente por isso. Eu ia te perguntar isso agora. Sua agenda não é aberta, né, Will? Não é aberta. Eu atendo clientes novos somente se for fazer gel, porém indicação. Cliente nova que eu não conheço, eu não atendo. Se chegar lá e falar, quero fazer unha. Não atendo. Vai ter que ter uma indicação de alguém, alguma amiga, que essa minha amiga me falou que ela é gente boa. E o Will que demite é o Will que demite verdadeiramente ou o Will que se esquiva? Ai, não tenho mais horário. Então, é que assim, Nath, no início eu tinha... Como a gente tá naquela formação de clientes, né? Cartela de clientes e tudo mais, a gente tem que passar, né, por algumas coisas e tolerar. Hoje, graças a Deus, eu não preciso disso, né? Graças a Deus, né? Espero que continue muito, assim. Né, Will? Mas eu aguentei muito desaforo, sabe? Eu aguentei muita cara feia, muita que, tipo, passava o esmalte na unha, eu terminava de passar o esmalte, por ela não ter gostado, ela enfiava a mão na bolsa e tirava. Pra borrar. Pra borrar e falar bem assim, agora como já borrou e você vai ter que trocar o meu esmalte, você vai ter que... consertar, tu já tira tudo e passar o outro. Sem cobrar? Então, no início eu não cobrava. Só que depois de um tempo, né? Você vai aprendendo, né? Eu aprendi que tem que cobrar. É isso aí. Borrou, né? Vai ter que fazer de novo, vai ter que vou cobrar. Então o Will demite clientes. Teve uma vez que eu atendi uma cliente, daí eu passei um esmalte na mão dela, daí quando eu tava chegando no pé, né, que eu começo pela mão, aí eu fazendo o pé dela, aí ela, quando eu comecei a esmaltar o pé dela, ela tinha gostado do esmalte do pé. Porque tem aquelas clientes, né, que mudam, né, passa na mão a cor, no pé faz outra, fica um nuance, tom sobre tom. Daí ela falou, eu gostaria de passar o esmalte do pé na mão. Aí eu olhei pra ela e falei bem assim, e eu já tava atrasada, a próxima cliente já tinha chego já lá no espaço. Aí eu falei bem assim, então, a gente pode trocar, mas assim, é um valor a mais. Aí ela falou, mas quanto? Eu falei, é R$20 a mais pra trocar a esmaltação. Aí ela falou bem assim, eu vou pensar. Até hoje eu tô esperando a resposta dela. Pensou ainda. Ela não quis. Mas assim, porque eu acho... quando mexe no bolso, né? É diferente. As pessoas sentem, né? E como que você lida hoje com os atrasos, Will? Então, os atrasos, hoje em dia, eu faço a tolerância de 15 minutos, né? Mas, às vezes acontece, tipo assim, eu tenho um espaço mais um pouco na frente da próxima que vai vir, e eu, às vezes, me embanano até, ou às vezes a cliente pegou um trânsito, às vezes chove, fica um caos no trânsito, né? Então, às vezes acontece, e eu, tipo, como eu conheço o cliente, muito tempo, né? Aí eu meio que aceito de boa e faço. Mas quando eu atendia muita gente nova, eu não atendia, Atrasou os 15 minutos, passou dos 15 minutos, eu não vou, porque eu tenho um próximo cliente. Mas você cobrava, né? ou não? Não cobrava. Não cobrava. Não cobrava. Hoje em dia também,
Graças a Deus, como eu tenho agenda fechada e conheço as minhas, elas não fazem isso, de não vir. Quando não vai, elas têm eu não cheguei e coloquei uma regra. Tá. Elas mesmo têm a consciência e já fazem a transferência pra mim. Fazem no Olha que Pix, legal elas isso. pagam pra mim. Essa semana mesmo, não, semana passada, teve uma cliente que ela tava na praia, ela tinha horário comigo e ela falou que não ia porque o marido dela tinha inventado de ir na praia e tal. Pagou e tchau. E falou, Will, eu não vou conseguir, mas eu vou te transferir. Tá? Eu falei, não tem problema. Aí ela transferiu R$70. Que bom, que bom. E você já trabalhou com pacote? Não, Não gosta? não. Queria que você contasse um pouco pra gente a sua opinião sobre os pacotes. Então, os pacotes, gente, é uma coisa um pouco complicada, porque assim, é uma forma de você meio que acomodar o cliente se algum dia você querer tirar isso, né? Se você, a questão de você criar, né, alguma coisa para o cliente, né, tipo, como você falou desses combos de pacotes e tal, é que às vezes a gente faz algumas coisas, aí o cliente fica acomodado, depois você vai querer mudar e você não consegue porque o cliente vai cobrar de você, entendeu? Então, assim, eu não cobro, eu não faço isso. Nunca fez, viu? Nunca fez, justamente por conta do valor, né? Que eu acho que deveria ser muito mais. Eu sei que lá fora é muito mais caro, né? O nosso trabalho. Caro, né? Entre aspas, mas eu falo valorizado. Sim. Né? Inclusive, teve um tempo desse que teve um cara lá da Alemanha que ele me mandou mensagem porque ele queria fazer divulgação de uma gringa que é meio designer, ela tava vindo no Brasil dar curso. Que legal. Daí ele queria o meu contato pra gente poder criar um meio de divulgação pra postar no Instagram e, né, chamar manicures pra Sim. ingressar nesse curso. Daí a gente começou a trocar ideia, aí ele falou pra mim, ele falou, cara, eu fico admirado com o seu trabalho, por ser homem, você faz um trabalho incrível e tal, mas eu percebo, né, que eu já fui muito aí no Brasil, o trabalho de vocês são muito desvalorizados, né? Eu vejo que aqui é tipo uma área acadêmica fazer unhas, ele falou pra mim. Olha. E vou te contar, aqui elas pagam super bem. O pé e mão que você faz aqui custa R$250. Imagino. Então, assim, elas valorizam muito, elas dão muito valor, coisa que aí o pessoal não valoriza, né? Só que, assim, lógico, existem realidades, a gente não pode generalizar, né? E vai de lugar para lugar, de região, né? Mas, assim, a questão dos pacotes é isso, Nath, eu não cobro justamente por a questão de acomodar Você não o cliente, tem o hábito de fazer. né? E por conta que, é uma coisa que não me chama atenção. Nunca te agradou. Nunca me agradou. Mas eu acho que você tem um histórico também, Will, de fidelizar muito rápido os clientes, né? Tenho. De quem ir não ir embora. Isso. Pelo seu jeito, até pelo histórico, você deve ser aquele cara que a pessoa vai e faz e não vai, ela quer fazer eternamente, ela quer ficar com você. Graças a Deus eu tenho isso, né? Sempre tive e eu acho que eu tenho essa coisa mesmo que chama, sabe? E hoje elas perguntam muito isso. O que você mais faz em mesa? Decoração, tradicional? Não, a decoração eu não. Essas minhas clientes daqui, né? Lá no Nordeste elas adoravam, né? Elas faziam decoração até nos pés. Mas aqui em Santos elas não curtem. Elas gostam mais básico, nude, vermelho, uma esmaltação bem basiquinha. No máximo uma filha únicazinha, mas quando elas têm algum evento, algo, né? Um carnavalzinho, vai pra algo diferente, até porque há um valor por isso, né? A mais, né? Conheço muitos profissionais que não cobram, mas se deve cobrar sim, gente. É um trabalho a mais, é tempo a mais, então eu acho mais do que necessário cobrar. Que legal. Né? Mas assim, lá mesmo é mais o tradicional mesmo, Nath. Convencional. A gente percebe que é muito regional isso, né, Will? Decoração? Tem estados que funciona mais, tem cidades que mais que eu percebo menos. que no sul, no Rio, é muito forte isso. Lá onde eu morava, no Nordeste, é muito forte. Mas aqui eu estranhei muito. E você sente falta, Will, de fazer? Eu já senti muito, né? Logo no início mesmo, quando eu cheguei, foi tipo, eu estranhei bastante. Foi um choque. Eu falei, não, cadê essas decorações? Tipo, eu falei, como assim? É o meu diferencial, é a decoração, e vocês não gostam? Elas falaram, eu gosto do básico. Foi justamente por isso que eu me dediquei à especialização da cuticulagem e esmaltação. Sensacional. Né? Porque elas, né, pegam no pé mesmo. Elas pagam, né, sem dó, sem piedade, valorizam, mas assim, faz o trabalho bem feito. Sensacional. E Will, você se lembra de algum mês que você falou, nossa, o mês que eu mais faturei como manicure foi X reais?
Nath, no início era muito no final de ano. Dezembro, né? Todo mundo que senta aqui fala isso. Dezembro, Natal, ano... Meu Deus. Pessoal, em reais, você tem uma noção, Will, de o mês que você mais faturou? Quanto você faturou? Então, mês de dezembro assim, eu cheguei já a faturar 2.000. Quando eu fazia manicure e pedicure normal. Tradicional. Hoje em dia, é assim, eu tenho a minha agenda, como eu te falei, fechada. Então, graças a Deus, todos os meses cai. Não é esporádico, aquele total pra mim. Então, todo final de mês eu tenho aquele valor X, né? Em torno de 5 mil, 6 mil reais. Tá. Né? Às vezes vai mais, 7 mil, 8 mil. Mas assim... E você já imaginou, Will, ganhar isso como manicure? Não. Will, a gente sempre conversa, mas esse salário é maior que o salário de gerente de banco. Justamente por isso, né? Quando o pessoal fala bem assim, que manicure não ganha dinheiro, engana o seu, meu bem. Eu sou formada em Direito, eu tenho colegas, advogadas que não ganham isso. Eu sei disso, eu sei disso. Que não ganham isso. Mas uma coisa que é muito importante enfatizar, porque como a gente é autônomo, gente, da gente pagar, né, o INSS, o MEI, porque é muito importante, né, por conta de um dia, né, ficar de cama por doença, ou até mesmo a nossa aposentadoria, né, a gente ter os nossos direitos, quem quiser engravidar, precisar se... ou até um acidente, né, a gente nunca sabe, né, então é muito importante pagar pra gente ter os nossos direitos, mas assim... Eu sou muito grato a Deus mesmo, porque eu conheço muita gente que não ganha metade do que eu ganho. E trabalha bastante, imagina. E é engraçado porque quando a gente fala, acho que tem gente que não acredita, sabia? Sim, e assim, Nath, eu tenho todo um custo, né? Eu ganho esse dinheiro, mas eu tenho todo um custo. Eu tenho o meu apartamento, eu tenho o meu espaço, eu tenho material e tantas outras coisas, né? Comida, que hoje em dia tá muito... Exatamente. Tenho a minha academia que eu faço. É muita coisa, sabe? Então, assim, somando de lucro, eu fico, né? Se você tirar aí dos gastos e tudo, mas compensa. No final de tudo, compensa, vale a pena. E os seus cursos? Os meus cursos eu comecei bem motivado, aí dei uma desanimada, mas agora eu pretendo voltar firme, gente, me aguardem, porque além do presencial que eu vou voltar, né, eu vou voltar firme com online, né, uma novidade, né, que se não sair esse ano, no início do ano que vem, eu acredito que já vai estar aí pra vocês. Sensacional, elas vão adorar. Amém. Eu adorei nosso bate-papo. Eu queria que você compartilhasse, não sei, desse algum recado pro público que já conhece o Will ou que não conhece, que tá conhecendo agora. Mas assim, eu vou vou pular um pouquinho a etapa, porque geralmente o Will dá o recado e eu agradeço. Mas eu quero só compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Gente, eu acho que essa foi uma dos podcasts mais... diferentes, assim, que eu já fiz aqui na Nath, porque ele é um convidado que a gente insistiu muito para receber, não por descaso dele, muito pelo contrário, por uma conciliação de agenda. E a gente fez muita questão, porque quando a gente decidiu lançar um podcast, a gente sabia que a gente estava disposto a escutar as pessoas que iam cobrar para participar, que é normal, absolutamente normal, as pessoas que não iriam querer vir no podcast e as pessoas que iam ter maior prazer em vir e compartilhar a história. E com o Will não foi diferente, a gente convidou. Ele foi uma das primeiras pessoas que foi convidadas para participar. Você é uma pessoa que aparece muito na Nath. A gente já olha para você há um tempo. E para mim, receber você aqui hoje é um prazer enorme. Independente do contrato que você tenha com outras marcas, que isso é absolutamente normal. A gente vai estar sempre de portas abertas para te receber aqui na Nath. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido você pessoalmente, de ter conhecido um pouquinho da sua história e de você ter confiado na gente para vir aqui, perder um dia de trabalho, para contar um pouquinho de como você começou, aonde você chegou. E o que eu quero dizer para você é que o que depender da Nath, você vai ter toda a força que você precisar, em curso online, em curso presencial, em material, independente de qualquer coisa, porque a gente não tem nada, gente. Eu não tenho contrato com o Will, eu não tenho nada com ele, muito pelo contrário. É que você é uma figura aqui pra gente muito... eu não sei como nem falar, a gente tem um carinho diferente com você, quando você aparece nas lives que a gente faz, quando você comenta nos posts que a gente faz, e tudo muito gratuito. É uma pessoa que nunca cobrou nada, ela nunca pediu um produto, né? Porque às vezes a pessoa não cobra dinheiro, mas ela pede de algum outro jeito uma ajuda. E você sempre foi muito de forma gratuita. Então eu, em nome da empresa, assim, eu muito presente vejo isso, porque eu sou bem ativa nesse sentido. Então, assim, foi um prazer ouvir a sua história. Você é um cara que veio do Nordeste, com todo esse preconceito, conseguir vencer, você mostra pra gente, principalmente pra mim, que tenho muitos privilégios da onde eu vim e da onde eu tô,
que, cara, como você é foda. Como você consegue fazer, e com essa energia de continuar, com essa vontade de... Você transmite um tesão na profissão que poucas pessoas me transmitiram. Eu tô me segurando aqui pra não chorar. Pode chorar. Então, assim, eu queria te agradecer por esse bate-papo, por essa troca, e dizer pra você que isso contagia. Que se você conseguiu, como você estava falando pra mim, era 10 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, eu acho que você vai muito longe. Eu acho que é o que eu falei, você tem um tesão pelo que você faz que contagia. Então, pra mim, foi uma tarde diferente. Eu, Natália, eu nunca gostei de aparecer, viu? O podcast, pra mim, é um projeto diferente. Eu sempre preferi ficar nos bastidores, eu sempre fiz a parte comercial da empresa. Então, esse projeto é um projeto diferente pra mim. E tem pessoas que vêm no podcast que a gente tem dificuldade de conexão. Porque eu não conheço, eu nunca tinha te visto, é a primeira vez que eu vejo você. Mas eu não sei, eu tinha um negócio que eu já te conhecia, que eu já te via, acho que porque eu olhava o que você postava. Então, assim, compartilhar a sua história, da onde você veio, com 26 anos... Às vezes eu até falo, nossa, eu sou uma bosta. No sentido de que força, né, cara? Que gana, que vontade de fazer. Então, parabéns. Obrigada por isso. Quando você comentou ali nos bastidores que você usava os esmaltes, pra mim foi um... Eu ganhei meu dia. Porque pra mim, assim, da onde você veio... É exatamente isso que a gente queria quando a gente começou a precificar o Nath de como ele era. Era que vocês conseguissem consumir os produtos de qualidade, com preço acessível e conseguissem evoluir na profissão. Então, hoje, para mim, foi uma delícia ter você aqui. A gente vai estar sempre de portas abertas para te receber. E eu queria que você deixasse um recado para quem assistiu o nosso podcast inteiro, porque para mim foi sensacional fazer. Gente, assim, eu sou muito durão pra chorar, mas é que, tipo, eu tô me segurando mesmo pra não chorar. Eu tô muito emocionado, né? Foi um prazer imenso conhecer você, Nath, de perto, cara a cara. Inclusive, fiquei bastante nervoso. Com o passar do tempo, eu consegui, né, me tranquilizar, né, com o seu jeito de ser, né? Você tem uma energia muito boa. E como eu falei pra você no início, sempre foi meu sonho, né, ter um dia, né, poder ter um dia, acredito, como muita manicure, ter o esmalte Nath em mesa, né, lá na minha cidade, onde eu morava em Alagoas, lá a gente tinha muita dificuldade porque não chegava, né, as transportadoras não levavam, né, tinha toda uma dificuldade, e eu não tinha, e eu vi os esmaltes da Nath, e a minha irmã, quando tava aqui, ela tinha fácil acesso aqui, e ela falava, muito bom, você tem que ter, e era o frete pra lá era muito caro. Então, meio que tinha toda essa dificuldade, mas eu falava, um dia eu quero ter os esmaltes da Nath em mesa. E hoje eu tô falando com a dona, gente. Você sabe que privilégio é esse que eu tô tendo hoje. E assim... Tô muito feliz com tudo que vem acontecendo em minha vida. Sou muito grato a Deus, os meus pais, os meus amigos, todos os meus familiares que estiveram comigo a todo tempo e estão até hoje. A vocês, meus seguidores, que me apoiaram, que me incentivam todo dia. Que quando eu tiver sumido, que quando eu desaparecer, vocês peguem no meu pé. Peço desculpas por muitas das vezes ficar ausente, a correria, né? Vocês, acredito, a grande maioria que é manicure sabe dessa correria, né? Então, assim, muitas das vezes a gente fica ausente por conta disso, mas, assim, eu sou muito grato por tudo. E quero dizer pra vocês o seguinte, não desistam dos sonhos de vocês, tenham foco, né? Determinem, né, uma meta na vida de vocês, independente do que você seja, homem, mulher, né? Eu vejo os meninos que têm muita dificuldade de ainda entrar na profissão por conta do preconceito. Cara, joga isso de lado, né? O que importa é o que você gosta de fazer. Você gosta de fazer? Faz. Não importa se você é homem, mulher, preto, branco, não importa. Apenas comece. Eu comecei e olha só hoje o meu resultado, entendeu? Foi muito bom ter compartilhado toda essa experiência com você, Nath. Foi um prazer imenso. E que Deus abençoe, né? Mais e mais essa empresa que tem crescido muito. A Nath, nossa, tem se transformado, tipo, numa empresa, tá lá nos top trends melhores, né? Como uma das marcas, né, em destaque. E eu gosto muito, gente, gosto muito, né? Eu falei aí no início da marca e volto a dizer, né? Não cobro nenhum custo, né? Como você falou, não cobro mesmo. Porque, gente, não tenho motivos pra isso. E, cara, eu tô muito grato a mesmo por tudo. A gratidão é toda nossa. Gente, eu acho que se existe uma história que mostra o movimento da Natitude igual a essa, não existe história melhor pra mostrar isso. Então, a gente costuma trazer pra vocês pessoas fortes,
pessoas que não se vitimizam, que mudam a realidade ao seu redor, que fazem acontecer com o que tem nas mãos. Então hoje, não diferente dos demais convidados, a gente recebeu um cara que compartilhou com vocês a história da vida dele, como ele conseguiu chegar, aonde ele quer chegar ainda. Então esse é o objetivo, né? Essa evolução, é compartilhar com vocês isso, é trazer mais autoestima, mais autoconfiança, para que vocês não desistam, que vocês continuem buscando realizar o sonho de vocês. Não foi fácil para o Will, não vai estar sendo fácil para vocês, mas persistam, porque se o Will conseguiu, com certeza vocês vão conseguir. Aqui a gente sempre fala que a gente propõe atitude de colaboração, onde a gente se ajuda, ainda que não financeiramente, mas compartilhando histórias com vocês e dando palco para quem merece palco. Porque a gente sempre fala que aqui na Nath, se a Nath existe é por conta dos manicúrios, das manicures, é porque vocês apostam na marca, porque vocês gostam. E se hoje eu tenho uma vida confortável e diferente de muitas pessoas, eu devo isso para vocês. Então o palco é dos manicúrios e das manicures. Só um recadinho para que vocês não esqueçam, a gente tem podcast novo no ar toda segunda e quinta-feira, então fiquem ligadas para vocês não perderem. Comenta aqui quem vocês querem assistir no nosso próximo podcast, a opinião de vocês é muito importante, inclusive atendendo a um pedido de vocês, temos o Will aqui hoje. Gente, então só para agradecer mais uma vez o Will, hoje foi maravilhoso ter você aqui. E, cara, se existe uma história de mais inspiração como a dele, eu desconheço. Não diferente dos anteriores, foi um convidado especial. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho da notificação. E foi maravilhoso ter você aqui hoje, viu? Gente, tinha uma frase, né, pra finalizar, que eu sempre levo comigo e passo pra vocês. É o seguinte: persistir nunca... Não, desistir nunca, persistir sempre. Porque é nessa persistência que a gente consegue chegar onde a gente quer. Né? Lógico. Sensacional. Obrigadão por todos. Obrigada, gente.